Fala pessoal da Atualidades do Direito, eu sou Diogo Reis, professor de Direito Eleitoral e Direito Constitucional. Venho aqui falar com vocês hoje sobre um tema importantíssimo em Direito Constitucional, um tema que está na boca do povo, está todo dia no jornal, enfim, do que eu vou falar? PEC, você sabe o que é uma PEC? Pois é, a abordagem de hoje era bem simples, curta, apenas para apresentar alguns conceitos referentes à PEC. Começo pelo nome, afinal PEC é o quê? PEC é uma sigla de proposta de emenda constitucional, a emenda à Constituição, o processo pontual de reforma da Constituição, prevista, no nosso caso, lá na Constituição Brasileira, no artigo 60 da Constituição Federal, Constituição Brasileira. Vamos falar um pouquinho mais a respeito, em especial do seu fundamento, a questão da supremacia constitucional e da rigidez constitucional. A supremacia da Constituição, e de linhas bem gerais e bem resumidas, a gente pode falar que é justamente onde o sistema, no ordenamento jurídico, a Constituição, ela ocupa o topo. A ideia é que toda a legislação infraconstitucional esteja de acordo com a Constituição. A Constituição, funciona como um parâmetro. Por força da supremacia da Constituição, devem ser expurgadas, retiradas do ordenamento ou não ingressar no ordenamento normas que contrariam a Constituição. Por isso, se fala em supremacia da Constituição. Quanto à rigidez constitucional, é uma característica que se aplica à Constituição brasileira. Há quem diz, inclusive, que a Constituição brasileira é super rígida. Há também professores que dizem que a Constituição brasileira ela é ao mesmo tempo rígida e super rígida. Vamos entender um pouquinho isso e pensar um pouco a respeito. Como que pode ser tão rígida se temos já tantas emendas e tantas PECs por aí que causam alvoroço e discussão verdadeira, democrática, enfim, por que se fala tanto a respeito disso? Veja, a questão da rigidez constitucional, ela se refere a um processo de modificação da Constituição que é possível, mas é um processo de modificação mais duro, mais complexo, mais difícil do que um processo de modificação do ordenamento comum, infraconstitucional. Daqui se extrai a questão de que para mudar a Constituição é mais difícil do que mudar o ordenamento infraconstitucional. Pois é, se essa é a rigidez, o que seria a superrigidez da Constituição? A superrigidez da Constituição se refere, além da questão desse processo difícil, que se refere à rigidez, a superrigidez se refere à imutabilidade. Não se pode mudar a Constituição. O Brasil adotou esse sistema. Veja, nós temos as cláusulas pétreas, lá no artigo 60 da Constituição Brasileira, no parágrafo 4º, há um rol elencado de situações em que não é possível o poder constituinte derivado seja, por meio de uma reforma constitucional, atingir aqueles determinados pontos. Ou seja, a Constituição Brasileira adotou o sistema de rigidez, onde ela tem um processo de modificação mais duro, mais complexo, mais difícil, para mudar a Constituição do que mudar a legislação infraconstitucional, e, ao mesmo tempo, há um núcleo duro ali, uma parte onde não se muda, não pode ser objeto de emenda constitucional, que é justamente o rol das cláusulas pétreas, lá no artigo 60, parágrafo 4º. Não é nosso objeto aqui, em breve a gente fala um pouquinho mais a respeito disso. Por ora, a ideia é mesmo apresentar a PEC, a proposta de emenda à Constituição. Vale dizer que se o processo é um pouco mais duro, como eu disse, mais complexo, que processo é esse? Vamos falar brevemente, bem rapidinho, sobre esse processo. Veja só, a proposta de emenda constitucional ela deve ser discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional. Isso em duplo turno, em 2 turnos. E ela será considerada aprovada apenas se obtiver 3/5 de aprovação dos votos dos membros das casas. Vejam só, não é maioria simples, não é maioria relativa, é essa maioria qualificada. Não é nem maioria absoluta, é maioria qualificada. Ou seja, maioria absoluta seria 50% mais 1. Aqui eu preciso de 3/5, muito mais gente do que eu preciso para fazer a aprovação da legislação infraconstitucional. Que, enfim, tem um processo também complexo, envolvendo diversos atores, mas não é o nosso objeto agora. O importante é saber essa diferença da PEC, a proposta de emenda constitucional. É justamente por meio dessa proposta, quando ela se transforma em emenda constitucional, ela vem e acresce, altera ou suprime na Constituição brasileira. Vale dizer que o termo emenda, no sentido português, ele vem com uma ideia também de remendo, né? No português de Portugal, emenda vem com uma ideia de remendo. Por isso os autores
portugueses não se utilizam do termo emenda, como nós utilizamos aqui. A ideia nossa de emenda é justamente uma ideia de alteração e não de conserto, até porque tem coisas que não tem conserto. Mas é isso, PEC é a proposta de emenda constitucional e você tem aqui na Atualidades do Direito alguns conceitos relativos e principalmente a questão do seu procedimento. É isso aí, valeu pessoal, até a próxima.